Você certamente acredita que conhecimento é uma coisa importante, correto? E conhecimento é muito importante mesmo. A gente precisa ter informação, precisa ter repertório, precisa saber do que está falando. Agora, e sabedoria? É a mesma coisa que conhecimento? É isso que a gente vai conversar hoje, inclusive com um convidado muito especial. Portanto, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso episódio. Hoje com um convidado especialíssimo. Vou primeiro dar um salve aqui para os meus companheiros. Pailu Soares. Bom, irmão? Salve, tudo bem, irmão? Os companheiros ordinários. Os companheiros ordinários. Julião, tudo bem contigo? Salve, tudo então, bem? Tá bom? Então, Julião, por favor, introduz aqui o nosso convidado. Ao meu lado, nosso ilustre convidado hoje, Ricardo Fará, que Muito vem nos bom. trazer uma dose de sabedoria e conhecimento, um pouquinho dos dois, e a diferenciação entre os dois. É isso. Como somos o trio ordinário, então nós temos um convidado Extraordinário. extraordinário. Muito Ricardo, bom. seja muito bem-vindo. Fantástico estar aqui com vocês, é um prazer para a gente bater um papo descontraído. Afinal, conhecimento gera sabedoria ou sabedoria gera conhecimento? Boa. Boa, é isso aí. Boa. Deixa eu contar uma coisa pra você, Ria. Não sei se você chegou a ver algum episódio antes e notou esta parte especificamente, mas a gente fala desde o primeiro episódio que nós não temos comprometimento com o erro. E o que significa isso pra gente? Nós não viemos aqui doutrinar nada, ninguém aqui é professor ou veio aqui cagar regra de nada. A gente vai dividir um pouquinho do que nós aprendemos, né? Como pais, como cidadãos, como maridos, como filhos, né? Como trabalhadores. Mas a gente podemos falar alguma bobagem em algum momento. Pode acontecer. Isso é saudável, extremamente sábio e Acontece, saudável. né? E a gente fala que não temos comprometimento com o erro no sentido de que a gente não vai ficar aqui se defendendo. Se a gente falar uma bobagem e alguém assistindo depois nos alertar no comentário, isso aí que vocês falaram tá errado o número, tá equivocado, etc. A gente vem no próximo episódio, se desculpa e corrige a informação. Portanto, acho que isso abre também um pouco o espectro aqui para a gente começar a borbulhar essa questão de conhecimento e sabedoria. Um pode derivar do outro, mas não são necessariamente a mesma coisa, pelo menos na minha percepção. Como é que vocês veem isso, turma? Como é que você vê isso, Ricardo? A gente, se for falar de conhecimento, a gente vai falar de conhecimento conceitual, vai falar de conhecimento técnico, e vai falar de conhecimento humano. Se a gente for falar de sabedoria, o conceito é amplo. E eu detesto quando a gente pega uma palavra e põe dentro de um conceito. Você acabou de encapsular. Né? Então, quando a gente fala de sabedoria, de que sabedoria a gente está falando? A sabedoria dos antigos? A sabedoria dos místicos? A sabedoria dos gurus de administração? A sabedoria dos mais jovens? Eu sou jovem, é verdade, mas as almas bem-nascidas, o peso dos anos não importa. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Que citação, hein? Então, e essa citação é um conhecimento. O que fazer com ela é a sabedoria? É a sabedoria. Boa. Deixa eu trazer uma frase aqui que eu selecionei para provocar, porque eu acho que ela tem muito a ver com conhecimento e sabedoria, e aí quero ouvir a opinião de vocês. Eu anotei ela do jeito que eu lembrei, mas era algo mais ou menos assim. Nós não somos, ao final, né, do processo, ou mesmo durante o processo da vivência, o que nós juntamos ou o que nós conquistamos. Nós somos efetivamente o que nós espalhamos e o que nós multiplicamos. E isso posto, aquilo que eu conquisto ou junto, talvez esteja ainda na categoria do conhecimento. Eu sei alguma coisa, eu li alguma coisa. Aqui nos bastidores eu estava citando um guru da administração, Kotler. Né? A gente várias vezes citou aqui o Yuval Noah Harari, né? É um autor que a gente gosta, um autor contemporâneo, e tantos outros. E eu li aquilo, ok, conquistei. E conquistei um objeto, conquistei uma casa, um carro, etc. e tal. Será que sabedoria tem a ver com esta segunda parte, que é a partir do que eu conquistei, eu efetivamente multiplicar? O que eu divido mais, né? Eu multiplico o que eu espalho. Vocês veem alguma conexão nisso? Conhecimento é mais do que eu conquisto, sabedoria talvez seja um pouquinho mais do que eu espalho? E
Eu acredito que tem a ver com isso, mas assim, hoje mais do que nunca, talvez a sabedoria seja mais valorizada do que o conhecimento em si. Porque faz sentido isso que você falou. A gente vai acumulando coisas na vida e hoje, sociedade atual, a gente tende a acumular coisas, né, bens materiais, e a gente sempre cai no equívoco de atribuir o nosso valor a partir daquilo que a gente tem. Coisas, né? A partir das coisas que a gente tem. Mas em um dado momento sei lá, do mundo, da sociedade, o conhecimento era um desses valores que atribuía valor para a pessoa, né? Era uma dessas coisas que atribuía valor. Então, assim, na hora que você lê, sei lá, você lê Vitor Hugo, por exemplo. Você perceber assim, como a mente do cara funciona, a quantidade de conhecimento que ele tem, ele imprime nos romances dele, você admira aquela pessoa pela quantidade de conhecimento que ele acumulou durante a vida e fala, nossa, esse cara ele é muito bom por tudo que ele acumulou de conhecimento. Só que hoje eu acho que existe uma valorização menor até pelo conhecimento que a gente acumula, porque o conhecimento ele é muito fácil acesso, né? Se perguntar agora quem que é o presidente do Malawi, sei lá, do Malawi, assim, em segundos eu consigo te dar essa resposta, né? Então eu não tenho mais essa demanda de acumular esse conhecimento e demonstrar o meu valor a partir do conhecimento que eu acumulei, né? Pelo menos socialmente eu acho que não existe isso. Então talvez mais do que nunca o que eu faço com esse conhecimento, meu valor ele vai ser atribuído muito mais até por como eu estou aplicando as coisas que eu sei do que pelo que efetivamente aquilo que eu sei que eu tenho guardado, porque isso eu não valorizo você pela quantidade de conhecimento que você tem, mas certamente de como você aplica esse conhecimento que você tem, certamente tem mais valor hoje, né? Então acho que tem a ver com isso. E quando você aplica conhecimento, você produz riqueza material, na maioria das vezes. Quando você aplica sabedoria, como é que você mensura entre o ter e o ser? Você falou um negócio agora interessante. E como é que você equilibra o ter e o ser? Como é que você equilibra conhecimento e sabedoria? Sabedoria, para mim, hoje, é aquilo que eu acumulei ao longo da minha vida, somando todas as experiências que eu passei, absolutamente todas. E como é que eu coloco isso a serviço de outras pessoas? Isso, para mim, é sabedoria. É E exatamente, hoje eu exerço a profissão de coach e de mentor, professor universitário, consultor, mas eu não acredito que seja só pelo conhecimento, né? A sabedoria, ela é algo mais profundo. Eu acho que o conhecimento está ligado ao ego e a sabedoria está ligada à alma. E se eu for falar disso, o ego está preocupado sempre com sobrevivência, relacionamento e autoestima. Maslow, né? Maslow, básico. E eu, né? Eu. Mim, né? Ego. Meu, minha, isso, eu. Isso. E a alma, ela está mais preocupada em coesão, conexão, serviço, compartilhar, dividir, multiplicar. Compartilhar. Então eu me pego, estava dando risada agora, porque eu bati o olho num dos livros, vários que a gente tem aqui, né? O Conhecimento de Deus. Quando eu conheço algo, eu acho que eu uso critérios racionais, lógicos e científicos. Quando eu sei de algo, muitas vezes é porque eu sinto no meu coração ou na minha alma. Né? Lembra a frase, se não me engano, foi para Einstein? Foi? Você acredita em Deus? Sim, foi para ele. Eu acredito, não, eu sei que existe, é diferente. Né? Então, como é que você pega numa sociedade que nem a gente está hoje, aí é o paradoxo. Quem é que vai dizer que em 2024, com toda a sabedoria e conhecimento acumulado,
A gente tem uma guerra na Ucrânia. Algumas, né? Algumas, várias. É mais eu não vou para ainda, a África, eu não vou lá para Israel, eu não vou para... Poxa, né? Então, o que é isso? Isso é sabedoria? Não existe sabedoria se você olhar sob esse prisma. Não existe sabedoria egóica, portanto? Não existe sabedoria se ela está desvinculada de caridade, de servidão? Sabedoria, para mim, é diferente de conhecimento. Conhecimento é egóico, a sabedoria é universal. Sabedoria se baseia em valores universais. Se eu falar compaixão, ética, integridade, qualquer país do mundo tem o mesmo significado. Então ainda que não pratique da mesma maneira, mas entende o significado, absorve. Absorve. Né? Então, agora você falou um negócio fantástico. Praticar. E aí a coerência entre os valores que a sabedoria traz para a minha alma e como eu atuo no mundo. Sim. A gente não combinou, né, Dan? Mas no capítulo anterior, a gente estava falando muito de não adianta nada você adquirir conhecimento, experiência e não passar adiante. De que valeu? Se você se guardou tudo para você, né? Então eu acho que a mágica da vida, né, que pode estar conectada à sabedoria, é o que você aprendeu e serviu e foi bom, pode ser multiplicado para outros. E que aquele outro que foi bem impactado possa passar para outro. E assim vai sendo semeado, né? E aí você entra num ponto interessante chamado gratidão. Que a gente não se eleva só pela força que a gente tem, mas que a gente também se eleva pela força anímica dos que nos querem bem. Amigos, parentes. Há estudos, inclusive o de Harvard, que está em prática desde 1938, tentando entender o que realmente traz satisfação e felicidade para as pessoas. Começou basicamente com homens, hoje já tem até mulheres, mas já está no 4º coordenador, tem até uma TED, sim. Né, que eles apresentam isso. Eles são categóricos em dizer, olha, eu posso ficar aqui 2 horas falando para vocês sobre resultados de quase 90 anos já de conhecimento, mas tem um ponto de convergência nesses quase 90 anos. A sabedoria derivada desse conhecimento todo diz: bons relacionamentos são o pilar de uma vida satisfatória, de uma vida onde você sinta uma felicidade te preenchendo de maneira mais fluida. Então, assim, é muito difícil viver bem se você tem muito dinheiro, mas não conecta a tua vida com outras vidas. Se você tem muito conhecimento, mas esse conhecimento só te contrai, ele não se expande. Então, talvez sabedoria seja, para começar, dentre tantas definições, a gente ter a consciência de que eu preciso estar em conexão com os outros. Eu lembrei de uma parábola que Jesus contou, e daí deixa eu voltar um pouquinho, né? Por que eu já citei várias coisas sobre Jesus, e assim, por que eu cito ele? Porque você quer que ele seja mais famoso que John Lennon, você quer reverter né, a história. Não, porque assim, o cara ele viveu, aí existe bastante argumento histórico para comprovar que ele realmente existiu, e tem um monte de gente que relata e comprova que ele morreu e depois ele voltou, né? E cara, se você fala que você vai morrer e voltar depois de 3 dias, e você vai lá e morre e depois de 3 dias está de volta, cara, eu acredito em tudo que você falar. Você é o cara. Então, e uma das coisas que ele diz é que ele foi mandado por Deus. Então, assim, ele é digno de menção. Ele, no mínimo, digno de menção. Bom, aí ele contou essa história, né, entre várias outras parábolas que ele contou, e a parábola é uma historinha, uma ficção, né, não é uma história alegoria, real, né? Mas ela é muito profunda, porque justamente quando é simplesmente um fato, o fato é aquilo, né? Ele está preso naquilo mesmo. Na parábola a gente consegue extrapolar um pouquinho mais o sentido dela. Então, eu não sei se exatamente ele estava usando em relação ao conhecimento, mas certamente a gente consegue aplicar para o conhecimento, que a parábola era o seguinte: o camarada foi lá e plantou, ele plantava, era um agricultor, plantou um campo, e só que naquele ano produziu muito. A colheita dele foi enorme, assim, produziu muito mais do que ele estava acostumado a colher. E daí ele olhou tudo aquilo e falou: cara, o que eu vou fazer? Vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo isso e vou passar o resto da vida tranquilo, sem ter que me preocupar mais com isso. E
E daí chega no final, Jesus termina a parábola e fala assim, tolo. Tolo por quê, né, cara? Pô, cara Parece inteligente a ele é atitude, inteligente. né? Queria eu ser tolo dessa forma, né? Que teve uma colheita e produziu um monte e não tem que mais se preocupar com a vida. E daí ele fala, não, tolo, porque amanhã sua vida vai ser chamada, né? Pô, amanhã você vai morrer. E dá a impressão que é meio que um castigo pro cara, né? Fala, não, agora que você fez tudo isso, você vai morrer logo depois. Parece sacanagem isso, né? Mas eu acho que a grande questão é o seguinte... A sabedoria por trás dessa parábola... Qual que é a tolice dele? Qual que é a tolice? É ele olhar tudo aquilo que ele tinha, todas as coisas que ele tinha, e falou, tudo isso aqui é meu, agora eu estou tranquilo. Assim, o meu valor, lembra que eu falei, né? Que o nosso valor é definido pelas coisas que a gente tem, né? O meu valor foi lá em cima, né? Porque agora eu tenho muito. Então eu consigo agora ter uma vida tranquila, porque eu valho muito agora, né? E vou descansar em relação a isso. Eu quero, não, sua vida não vai sumir daqui a pouquinho. Isso que só porque choveu na sua horta, cara, não é sobre você, não é só para você, não é só seu, não é só tolice sua você pegar tudo isso e falar agora eu sou mais, eu vou viver mais e medir isso, né? Não, a minha vida tem o mesmo peso das coisas que eu tenho, né? Então assim, eu sou uma pessoa a gente está falando sobre conhecimento, eu tenho muito conhecimento, muita sabedoria, então eu sou uma pessoa que ela tem muita vida. Cara, se você está atribuindo valor só para você mesmo e puxando só para você mesmo, cara, é tolice. E essa eu acredito que é a moral da história, né? Até porque, né, Júlio? Tudo nessa vida aqui, nesse campo material, está emprestado pra gente. Não, exatamente. Não é nosso. Não é seu. Está emprestado. Sabe por quê? Você veio pelado, sem nada, e vai voltar pro caixão, sem gaveta, né? Falei pra eles que durante a construção da minha obra, um cara falou uma coisa que... Sabe aquele negócio que você fica o dia inteiro... Danilo, como diz meu velho pai, caixão não tem gaveta. Filho da mãe. Então, e nesse meio tempo, você usa todos os recursos que estão disponíveis. Não é? Mas eles não são seus. Não, são emprestados. Sabe aquele então não adianta áudio... acumular riqueza, não adianta estar com o celeiro lotado de cereais, né? Enfim, da colheita abundante. Quem mais está se aproveitando quando ele disso, for, né? aquele ele não vai levar. Então eu acho que o significado de todo aqui para nós, né, é evoluirmos, não é isso? Cara, e aí deixar para o próximo. E já que a gente está falando isso em sabedoria, essa sabedoria budista está ligada à impermanência. Impermanência está ligada à capacidade da gente mudar, porque nada é Eterno. fixo. E o que você tem, você perde, também é impermanente. As sansaras da vida, né? E se eu sou impermanente, eu tenho um fim. E a sabedoria talvez seja, se você olhar para todo mundo hoje, será que todo mundo tem a consciência de que o tempo passa rápido e vai chegar um momento de finitude? E quando você tem essa sabedoria, como é que você define os seus objetivos e metas de vida? Já que nós estamos falando de sabedoria e um pouco do que eu estou vendo atualmente, e se eu falar assim, os jovens vão dizer, pô, o cara é velho. Não é isso. É um olhar isento daquilo que está sendo cultuado como valores. Mais o ter do que o ser. E ao mesmo tempo eu vejo, e aí não precisa eu falar isso, tá na mídia, está em tudo que é lugar. Saúde mental. Tá terrível. Se você olhar para as pessoas, você vê que a maioria das pessoas está um pouco perdida. Mas você é sábio, não está perdido? Não, pelo contrário, eu também estou perdido, mas eu tenho a consciência disso, então eu sei... Eu tenho mais noção que eu estou perdido. E por isso eu estou procurando, talvez, o caminho. Né? Isso. Engraçado vocês falarem disso. Duas coisinhas. Você falou, né, do rapaz que comentou, né? Caixão não tem gaveta. E aí eu mandei para vocês, né, pro Júlio e pro Pailo outro dia, um áudio de um ouvinte nosso, um cara que assiste o nosso podcast, que também me ajudou lá na obra e tal. Chama Hildo, né? A gente chama ele de senhor Hildo e tal. E o senhor que fala assim, muito, muito bem, assim, mas de um jeito muito simples, é o jeito dele. E ele fala uma coisa, Pailu, muito legal. Ele diz que, já falou umas 3 vezes para mim, que a gente precisa lembrar sempre que nós
somos seres coletivos. Porque alguém nos ajudou para a gente nascer e quando a gente morrer, alguém vai ter que nos ajudar a fazer alguma coisa com esse corpo que sobrar. Né? Então, assim, entre o momento do início, nascimento, e o momento do fim, né? Seja ali não necessariamente só a morte, mas o período em que a gente vai desencarnando, sempre nós vamos precisar de alguém. A gente precisa de alguém para nos fazer nascer e precisa de alguém para carregar o nosso caixão. Isso posto, qual seria a lógica de uma vida que não sirva aos outros? Porque se eu sou servido quando eu nasço, tá certo? Acho que é nasço, né? Conjugação. Se eu sou servido quando eu nasço e eu sou servido quando eu morro, como é que eu sirvo nesse intervalo? Então, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Na hora que você falou de conhecimento, que o mundo hoje não precisa tanto. Como eu ponho minha sabedoria a serviço dos outros? A serviço dos outros. Ah. Porque, mais uma vez, a questão do conhecimento, quem é que sabe hoje mais que o Google? Inteligência artificial. Então, e aí eu pensei exatamente nisso. Pois é, e a inteligência artificial? Só que aí você trouxe uma palavra que talvez faça aqui um triplo carpado, como é que é o nome do salto lá? Que é mortal carpado. Que é o seguinte, ok, conhecimento, então, o que eu tenho de informações e retive dessas informações. Inteligência, a minha capacidade de processar essas informações. E aí é uma loucura, porque hoje um chat GPT é mais inteligente do que eu. Porque ele não só tem a informação, mas ele processa essa informação. Se eu falar para ele, você pode construir para mim um texto que resuma o que foi a nossa conversa com o Ricardo Fará, ele vai construir um texto usando inteligência. Agora, o que eu li outro dia num livro, que eu achei uma provocação interessante. As máquinas já são mais inteligentes do que nós, seres humanos. O que elas ainda não têm, é consciência. Vão ter? Não sei, porque aí talvez a gente esteja falando da fagulha divina, e o divino aqui é amplo, tá? Não é só de uma ou outra religião, mas é esta fagulha de vida. Talvez as máquinas nunca desenvolvam consciência, porque sempre depende de uma programação. Pois é, então, será que é na consciência que a sabedoria começa a se manifestar? Boa pergunta. Eu acredito. E agora me lembrei do dedo de Deus. A pintura do... Isso, da pintura. Michelangelo, é isso? É, não, Michelangelo. Qual é a fagulha? Qual é a centelha? O que é a vida que passa por lá? Mas aí a gente vai ter que começar a falar de uma outra coisa, que é espírito. Você trouxe parábola de Jesus e o Espírito Santo serve para quê? Como? O quanto ele tem de sabedoria acumulada? O quanto a intuição está vinculada a um Espírito Santo? Algumas linhas dizem que a intuição é a mediunidade do futuro. E voltando para o que você falou, porque eu achei que foi extremamente interessante, da inteligência artificial, se a gente for ver o conceito interligere, é ler para dentro. E aí em seguida você falou de consciência. O que é uma consciência interior? A capacidade de você ler para dentro. Descartes. Eu duvido, logo penso, logo existo. Mas, será que eu penso, logo existo é um axioma suficiente? Então, mas é que muitas vezes a gente esquece da parte inicial. Eu duvido. Eu sinto, logo existo, pode ser um outro axioma. Pode ser um outro ótimo, né? Porque o duvido, que é suprimido na maioria das citações, nessa frase de Descartes... Eu não conhecia essa parte da Pois é, na verdade é um texto, né? E ele diz, eu duvido, ou seja, eu me assombro. Eu me assombro com a vida, eu olho para este momento aqui e de verdade, eu me emociono, eu começo a sentir lágrimas. Não tô de brincadeira, é verdade, eu me arrepio, porque... Caramba, eu consegui juntar um cara, né? Eu consegui juntar, é muito egóico, né? Mas o universo juntou e eu participei de estar aqui com um cara que foi o meu primeiro chefe corporativo e virou um amigo pro resto da vida. Era cacique, ele era índio. E eu brinquei várias vezes que eu chamava ele de chefe para irritar ele. Depois... E nós trabalhamos pouquíssimo. Depois a gente foi lembrar, ele mesmo me liderando, eu dentro da equipe com ele, foi praticamente um ano e meio. E depois, por N motivos, a organização mudou, ele foi para outra equipe, eu fui para outra, e nunca mais perdemos contato. Nos conhecemos em 97, estamos caminhando para 30 anos, né, de convivência. O Júlio é uma aquisição, e eu espero ser para ele mais recente,
né? Porque ele participou ele fez o projeto da casa que eu construí, e de repente a gente percebeu que tínhamos muito mais afinidades do que simplesmente uma prestação de serviço. Né? Muito legal. E você que eu conheci nos nossos caminhos de consultoria, né? Fazendo trabalhos juntos e tal. De repente eu olho, estamos nós 4 aqui juntos, eu me assombro com isso, eu acho extraordinário. Talvez para uma análise simples, é apenas 4 corpos animados com algum tipo de conhecimento, gravando com equipamentos. Não, o ser humano ele se assombra. E aí é que vem o assombro, né? Eu duvido que isso fosse possível, eu duvido que alguma coisa seja tão legal quanto isso, certo? Mas então quer dizer que eu estou pensando, quer dizer que eu estou processando, quer dizer que existe alguma coisa me mobilizando. Opa, se existe tudo isso, então eu existo. Mas tudo começa nesse assombro, né? Que aí você envolveu um outro termo que é o sentimento, que é o sentir. Eu me arrepiei de estar aqui. A máquina vai se arrepiar? Acho que não. Acho que não, ela pode ser programada para emular um arrepio. Mas ela tem essa fagulha divina, ela tem esse espírito que a anima, né? o sopro divino? Acho que não. Então, inteligência tem mais do que nós, conhecimento, então, brutalmente mais, mas e consciência? Que deriva, né? Ou que gera depois uma sabedoria. Acho que é isso que difere significativamente o ser humano da máquina. A máquina, invariavelmente, ela não se cansa, né? Então, você acumula. Não dá para competir a inteligência do ser humano com a máquina. Vai ficar cada vez mais difícil, mais desafiador. E aí, para sair desse campo material aqui, tem essa história da consciência e do transcender. Quando você entende isso, você se assombra, você disse, né? Eu me assombro com a história de estarmos todos nós 4 não vamos estar aqui sempre, juntos, né? E não vamos estar sempre. Mas o ponto aqui é, se eu tenho essa consciência de que isso me toca, se isso transcende essa matéria, isso eu acho que é algo que a máquina não vai conseguir aperfeiçoar, não vai conseguir adquirir, não vai conseguir transferir. Entende? Então, até o medo que a gente tem das máquinas nos faz humanos, né? É, por isso que, de novo, não estou querendo entrar no campo religioso aqui, mas tem que existir algo maior do que só isso aqui. Mas como é que é a história do Einstein? Foi perguntado para ele se ele acreditava em Deus? Ele não falou diretamente acredita em Deus, mas tem tanta coisa acontecendo, o mundo é tão sincronizado em tantas coisas, é grau da posição da Terra, com a Lua, com o Sol, com todos os alinhamentos dos planetas. Se mudar um pouquinho já não viabiliza tudo simetricamente a vida. e milimetricamente alinhado. Que se tivesse um erro sequer, nada daquilo pararia em pé. Eu tenho que acreditar que existe algo maior. Entendi. E eu volto para a sabedoria do acaso. Você diz, por acaso estamos reunidos. Será que é por acaso? É. A gente aqui não acredita nisso, não. A gente não acredita em acaso e nem, nem coincidência. Sabedoria do acaso. Não é coincidência, é sincronicidade. Alguma coisa nesse campo de energia nos conecta. Total. Não é? E pode ser os nossos valores, pode ser nossas crenças, pode ser as nossas almas. Pode ser um propósito maior no qual estamos os 4 inseridos. Né? Alinhamento de energias. E eu queria voltar só mais um pouquinho para um ponto que eu acho que é muito importante, já que a gente está falando de sabedoria. É saber pausar. Como assim? Quando a gente está fazendo isso, a gente saiu do nosso dia a dia, do automático, a gente soube pausar e a gente está tendo uma conversa que vai trazendo, agregando, vai fluindo, a sabedoria de todos nós vai fluindo. Eu tenho observado mídias sociais, todos nós estamos nelas. E há pouco tempo atrás eu publiquei um artigo no LinkedIn, na minha página. Como chamava aquele comediante que tinha uma vida onde ele era tudo filmado? O Truman. Truman Show de Truman. Né? Show de Truman. E eu fiz um paralelo no LinkedIn sobre o LinkedIn ou outras redes sociais como show de Truman. Por que você tem que estar sempre bem, bonito? Tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito.
Não existe vulnerabilidade, e agora eu vou falar de sabedoria de novo. Vulnerabilidade, não vou citar Brené Brown, não vou citar nada. Vulnerabilidade é sabedoria. Verdade. Eu sei que nada sei, também é sabedoria. Consciência. Não estou legal. Simples assim. E aí como é que você interrompe isso? Se você está perdido, eu quero criar metáfora. Você está perdido numa estrada, o que você procura? Procuro ou alguém que oriente, Ajuda, uma né? placa, Uma placa ou alguém que te ajude. Sim. Então, pedir ajuda está muito difícil hoje. E as pessoas estão precisando muito de ajuda. Mano, conta. A gente já deve ter contado ao vivo, eu não tenho certeza. Mas conta de novo a história lá do posto do Lava Jato. É legal o Fará saber dessa história, acho que vai conectar. Faz essa gente. Por que virou chamado? Como é que foi aquela história do cara lá? Boa. Bom, assim, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, veio uma entidade materializada numa pessoa que não me conhecia e me disse assim, olha, olhando para você, não agora, mas mais para frente, você tem que prestar atenção na espiritualidade e ajudar pessoas. Eu, no alto dos meus 30 e poucos anos, falei, legal. Vira a página e segue em frente. Mais ou menos uma década depois, uma outra figura que não se conhece entre si me abordou também e falou, olha, você tem que começar a prestar atenção na espiritualidade e ajudar mais pessoas. E eu pensando assim, eu trabalhava no mundo corporativo, um monte de gente, sob minha responsabilidade, falei, mas eu já ajudo muitas pessoas, né? Eu rezo, eu ajudo pessoas, então acho que está no caminho. E vida que segue. O ano passado, eu encerrei um ciclo longo numa empresa, uma multinacional e tal. E aí eu estava num lava rápido, perto da minha casa, onde eu conheço todos os frentistas, os lavadores, o dono do posto é meu vizinho e tal. E aí, esperando ali para lavar meu carro, encostou outro cara atrás e começou a conversar comigo. E ele disse o seguinte, papo de lava rápido, né? Eu era muito rico, eu tinha 400 funcionários, cuidava de comércio exterior, importava e vendia as coisas aqui no Brasil. E com 400 funcionários, eu tinha 4 seguranças particulares. E eu achava que a vida era comprar pessoas. Então, eu gostei de você, Ricardo, você vai trabalhar comigo, quanto é? Eu gostei de você, Júlio, quanto é para trabalhar comigo? Eu gostei de você, Dan. E assim ia, conquistando pessoas como se fossem troféus. E essas pessoas se juntaram, me roubaram e eu quebrei. E aí eu entrei em depressão, separei da minha esposa, virei alcoólatra e virei mendigo. Dormia na rua. E isso chorando, tá? Copiosamente. E eu, uau, pensando comigo. Só vim lavar o carro. Que pesado. E aí ele começou a se recompor, me pediu desculpas, falou que não sabia nem por que estava me contando tudo aquilo. Falei, tá tudo bem, e eu pensando comigo, vai ser o meu momento de ajudar alguém. Sim. Né? Vou escutá-lo, exato. Né? Uma terapia, né? Vou fazer o papel aqui do cara que escuta no divã. Aí na sequência ele falou assim, e sabe como eu saí disso? Foi Jesus. Aí, opa. Saí do álcool, saí das ruas, comecei a me recuperar e tal. E eu, na minha parte cética, pensei assim, vai tentar me levar para a igreja, vai tentar fazer com que eu faça alguma contribuição, coisa parecida e tal, né? Eu pensei ficar com o pé atrás, né? Mas tudo bem. Ele continuou falando, olha, virei corretor de automóveis, eu não quero te vender nada. É mais para te dizer que eu consegui sair dessa e foi Jesus que me tirou disso. Falei, bacana. E eu preciso te dar um recado. Falei, manda aí. Não é a primeira, nem a segunda vez que você recebe esse recado. Você precisa prestar atenção na espiritualidade e ajudar mais pessoas. Nesse exato momento, eu fiquei arrepiado da nuca até o cóccix. Com cara de paisagem para ele, mas tranquilo. Mas eu estava apavorado. Por quê? Era a mesma mensagem de 3 pessoas distintas que não se conhecem entre si. E ele falou, e vou além.
a resposta para sua pergunta, que eu nem fiz, é podcast. Não, olha aí. Aí eu falei assim, História podcast esse é o caminho. E aí o cara parecia que estava em transe, voltou e me pediu desculpas de novo, não sabia o que estava falando, me deu um abraço, entrou no carro dele e foi embora. E eu nunca mais o vi, tá? Eu pergunto por ele algumas vezes no Lava Rápido, eu nunca mais o vi. Fui para casa, falei para minha esposa ficou mais arrepiada do que, falou, vai resolver isso, porque 3 chamados, cara, você não tá Sabe prestando a sabedoria atenção. universal? Ela já tava assim, puta que eu pariu, pai Lu, o que mais que eu tenho que fazer pra você me ouvir, né? Pois é. Aí o que aconteceu? Nessa mesma semana era aniversário do Distinto aqui, Danilo. E eu liguei para ele. Por muitos e muitos anos a gente sempre se liga nos aniversários. Só que ele mora em Vinhedo, mora em São Paulo, a gente tem uma certa dificuldade de se ver presencialmente. E ele me disse assim, poxa vida, deve ser o 6º ano que a gente se fala e nada de se ver. Falei, então escolhe o dia e eu vou aí encontrar contigo. Então vai mesmo? Eu falei, vou. Ele não sabia que eu tinha saído da empresa. Aí, pausa. O que você falou agora há pouco? A sabedoria do aleatório? Não foi aleatório que você falou. A sabedoria do acaso. Por acaso, ele estava com uma agenda um pouco mais livre. Por acaso. Tava Porque livre, os leve, outros solto. anos não. A agenda era pesada. Livre, leve e solto, né? Então eu falei, não, marca aí que eu vou. Então vai ser esse sábado. Eu falei, tá fechado, dá o endereço que eu tô indo. E eu fui. Encontrei com ele, foi uma alegria, porque as esposas se conhecem, se adoram. Foi um dia maravilhoso. Churrasco, bebedeira, muita resenha. E à noite, no final do dia, eu contei essa história do Lava Rápido. Quando eu terminei de contar, ele disse assim, pode falar com as palavras? Pode. Puta que pariu, era você. E eu batia, Era você. Eu tava Eu tô há meses. Eu tô há meses. Eu batia no batente e falava, não é possível, como é que eu não lembrei? Eu tô há meses procurando uma pessoa que eu quero fazer um podcast assim, com essa questão de ajudar pessoas e tal, pro bono, parará. Foi uma alegria, choramos juntos. Enfim, ficamos bem emocionados. E aí ele falou assim, mas um podcast não para em pé se não for um tripé. Era a imagem que eu tinha uma coisa muito forte de alto. E eu conheço Tem que uma ser pessoa que seguiu o celibato, que largou, Raquel, casou, teve francamente, filhos, Raquel. tal, sei o quê. Nossa, eu tenho É um 3 filhos. biólogo. Quem são os filhos? É um biólogo que cuida de arquitetura e coisa e tal. Ele cuidou da minha casa, pô, um cara gente boa, gostaria que você conhecesse ele. E acho que o Júlio não sabe, né? Ele falou pra mim assim, se você não gostar, pai Lu, tranquilo, a gente vai buscar outro. Eu falei, não, marca aí, vamos aí. Sério E que você ia aí, descartar? não te conhecia, né, pô? Marcou em uma semana a gente se viu de novo na casa do Danilo. Começamos a conversar, parecia que eu conhecia o Júlio há 10 anos. Sabe assim, uma fluidez, né? Uma química muito boa, de bate-pronto. Isso não pode ser questão do acaso. Isso não pode ser aqui, ó, só essa matéria. Entende? Como desprezar a sabedoria do acaso? Não, aí é que Não tá. dá, né? Então, agora você me faz falar um pouquinho a seguinte coisa que me ocorreu agora. A espiritualidade é o conhecimento e a sabedoria com propósito. Nesse caso, o propósito é servir e ajudar. Isso. E me ocorre também mais uma coisa, olhando para isso, que é tão importante nos tempos atuais a gente desmistificar a espiritualidade. A espiritualidade está ligada a valores universais. Sim. Amor, compaixão, serviço. Quando você alimenta o seu animal doméstico, quando você faz carinho nele, é espiritualidade. Quando você rega uma planta e cuida de uma planta, é espiritualidade. Tem vários níveis. Vários níveis. E tem que se quebrar um tabu, que eu acho que existe na maioria da população, de que espiritualidade não está ligada a nenhuma religião. Isso. Né? Isso que você Porque falou. a primeira coisa que vem é se fechar, porque tá tentando me arrastar. não me empurra esses dogmas, nada, não, nada, né? Tem a ver, cara. não é dogma. Tanto é que hoje, se você olhar, existe disciplina que é inteligência espiritual. Existem vários autores escrevendo sobre inteligência espiritual. Eu faço parte da ICF, da International Coaching Federation. E a gente tem grupos de estudo, a gente estuda a inteligência espiritual. Como é que se aplica a inteligência espiritual para ajudar os clientes. Tem horas,
Ricardo, que durante um processo de coaching, de mentoria ou até de terapia, é incontornável você falar de espiritualidade com a pessoa. A pessoa está trazendo o problema, está trazendo a questão e está tentando desenhar um plano de ação, ou está dizendo, e aí você busca, você investiga o passado, mas chega uma hora que a pergunta ela praticamente emerge. Me fala um pouquinho como é que você está praticando a sua espiritualidade. E aí na hora você vê a linguagem corporal destravar. Não estou praticando. E a pessoa parece que ela realiza. É aqui, né? Como vai ser, eu não sei, mas eu acho que o cenário está nos dizendo que sim. É aqui que a falta está cobrando um preço muito alto. Mais do que a falta do papai ou da mamãe te elogiando, mais do que a falta de um emprego bom, é a falta de uma conexão. É o religare, né? Vamos lembrar que religião vem de religare, é a reconexão. Então a espiritualidade, ela pede essa reconexão. Porque a religião depende de espiritualidade. A espiritualidade não depende de religião enquanto dogma. Mas o conceito de religião enquanto religar-se a algo maior é de uma humildade enorme, né? Eu tendo, de novo, a consciência de que eu não sou uno. Eu sou um dos, e não o. Né? Na verdade, antes desse um, tem um artigo indefinido. É um, e não o um. Né? E essa consciência, e de novo a palavra consciência vai brotando aqui, né, junto com o termo sabedoria, ela parece ser muito importante, inclusive a consciência da espiritualidade. Você me traz uma frase de um autor budista, um monge chamado Tartang Tulku. E a frase diz assim: questionar e estar consciente. Estes são os mais preciosos mestres. Eles moram no coração de todo ser humano que começa a acordar para o perigo e o desperdício de uma vida não examinada. Autoconhecimento. Sabedoria a partir da consciência. Não dá mais, né? Não tem mais tempo no mundo para a gente viver uma vida sem estarmos despertos, né? Sem estarmos conscientes do que viemos fazer aqui. Não à toa, essa grande pergunta, que acho que persegue a humanidade desde que a gente se organiza, né, como grupo e registra qual o sentido da vida, eu acho que ela nunca foi tão urgente. Ontem eu conversava com um cara lá em casa e eu estava falando para ele do projeto que eu tenho lá, do Universal Journey, que a gente está fazendo na Unicamp, e precisa abrir isso para as pessoas. Ele falou, tá bom, Danilo, mas qual é o seu mote? Me explica, né? Porque ele é um cara que trabalha muito com projetos e tal, o Roberto. Eu falei, cara, o meu mote é o seguinte, a gente vive um mundo onde tem muitas possibilidades hoje, é quase infinita a quantidade de possibilidades. Um garoto na nossa geração que quisesse trabalhar na NASA era motivo de risada, né? Você não sabe nem como entrar em contato com a NASA nos anos 70, 80, e hoje qualquer pessoa se comunica com a NASA mandando uma mensagem via Instagram, enfim, né? Então, quando eu era adolescente, vocês também, eu queria aprender italiano. Bom, se eu não tivesse dinheiro para pagar uma escola de italiano ou não conhecesse alguém, eu não ia aprender italiano. Hoje, você baixa o Duolingo, qualquer sinal de internet de qualquer celular, tem mais celular no Brasil do que habitante, e você aprende italiano em qualquer língua. Pois bem, onde é que está a questão aqui? Quem não sabe hoje qual é o seu propósito na vida, talvez viva a pior angústia de todas. Pior ainda do que acontecia antigamente, quando um garoto ou uma garota era obrigado a seguir uma profissão que o pai ou a mãe ou que a família dissesse: você vai estudar advocacia, direito, ou vai ser pedreiro aqui que nem eu, porque é o que tem para nós. Claro que gerou um monte de gente frustrada e traumatizada. Mas aquela energia toda, aquela punção de vida, era pelo menos direcionada para uma raiva. Eu vou esfregar o diploma na sua cara. Hoje, você tem aí todas as possibilidades, mas o que o indivíduo está procurando? É como se ele estivesse no Mar Verde, né? Os primeiros exploradores aqui na América do Sul, espanhóis, brasileiros, italianos, portugueses, que vinham e se perdiam no meio daquela mata cheia de vida. Imagina, tinha água em abundância, tinha comida, só que tem tanta coisa que eu não sei mais para onde é o norte, onde é que é o sul. Eu me perdi ali e muitos morreram desbravando uma abundância de recursos. É o que eu sinto hoje. Então, saber responder minimamente qual é o sentido da minha vida na vida, qual é o propósito da minha existência, me parece hoje um elemento fundamental para as pessoas não entrarem num processo brutal de perda da saúde emocional, que você citou agora há pouco. Isso me leva novamente pelo seguinte: a gente está perdendo contato porque tudo é demanda externa hoje.
a hora que você acordar até a hora que você dormir, você está sendo demandado externo. Então eu volto a falar sobre a importância de saber pausar e a importância de você entrar em contato com a sua sabedoria interior, que é muito rica. E se você não tem disciplina para fazer essa pausa e escutar a sabedoria interior, você não dá as respostas de acordo com o seu coração para todas as demandas que a vida traz, que na maioria das vezes são muito fortes e externas. E quando eu falo pausa, eu estou falando também da meditação em si. 3 minutos, 4 minutos. Ontem eu publiquei no LinkedIn uma publicação. Você deve estar enrolado na espiral do fazer. Dá uma pausa. Inspira e exala profundamente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora, em vez de olhar para o que você tem que fazer, celebre o que você já fez. Acalmou. Então, acho que a gente podia agora dar uma respirada e celebrar o que a gente já fez até agora aqui. Que já foi bastante coisa, hein? Que já foi bastante coisa. Muito bom. Vamos fazer o quê? Vamos marcar mais uns 15 episódios com o Fará? Fará, sinta-se convidadíssimo a voltar. Com assim, muito não é prazer. mais uma vez, é mais um montão de vezes. Muito prazer, muito prazer. Curtiu, cara? Os Muito. meninos são bons? Muito, Os muito, meninos muito são bons. bom. Muito bem. Só pra gente finalizar, algum item a mais? A gente costuma brincar às vezes que a gente finaliza pondo um tempero. Tá. Algum último tempero no cérebro de Sócrates pra gente acabar de se nutrir de tudo isso? Alguma última coisa que ocorra? Eu queria só voltar uma que você comentou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, é um negócio meio esquisito ainda. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? A palavra que é usada na Bíblia para descrever o Espírito Santo, eu não vou lembrar. Meu grego está meio ruim, está meio fraco, mas a etimologia da palavra vem de pneumo, que é vento, ar, Respiro. né? Então, assim, e a história do Espírito Santo é mais do que na hora que Jesus morreu, ele foi e falou: olha, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, ou seja, parte de Deus vai estar no meio de vocês. Então o Pai Lu fala assim: não, uma entidade veio e conversou comigo, né, materializado na forma de uma outra pessoa. Cara, eu acho sensacional essa colocação, porque é isso, é como se esse Espírito está entre nós, permeando tudo isso, permeando essas relações. Ou seja, tem alguma coisa além de mim mesmo conversando com vocês nesse momento. Tem alguém além de mim mesmo, além de nós. Existe alguma coisa além de tudo isso. Então, o recado para o Pai Lu, acho que serve para todos nós, cara. A gente tem que prestar atenção na nossa espiritualidade. Muito bom. Isso aí, muito bem. Muito bom. Muito bem, eu tempero dizendo que no final dos contos a gente falou e gravitou em torno de uma coisa chamada caridade. Né? Seja caridoso. Coloque o que você tem de melhor à disposição dos outros. Coloque os seus talentos a serviço das pessoas ao seu redor. Né? Eu vou finalizar com uma frase de Stefan Levine, do livro tibetano do Viver e de Morrer, de um autor budista, que diz assim: quando o meu medo entra em contato com a sua dor, é piedade. Quando o meu amor entra em contato com a sua dor, é compaixão. Sutil, mas muito verdadeiro. Muito. Esse é o meu tempero final. Muito Boa. Fantástico. Cara, Muito bem. para fechar então, eu só diria que é gratidão por todos vocês estarem aqui. Gratidão por a gente poder transbordar um pouco daquilo que a gente ganhou, aprendeu, sofreu e moldou, né? Para que os nossos ouvintes, para que as pessoas que estejam conectadas a nós, possam também fazer suas próprias reflexões, né? Então é feliz o ser humano que aprende algo e possa passar adiante, né? Esse é o sentido da vida. E gratidão prévia a você que nos assistiu, nos ouviu e que vai multiplicar. Claro que eu estou forçando um pouco a barra aqui, mas é com todo o amor do mundo.
ajuda a gente a multiplicar, né? Se não foi esse conteúdo, algum outro conteúdo que você tenha visto, multiplique, não guarda só para você, né? Conhecimento contrai, sabedoria expande, né? Então, se possível, nos ajude a expandir isso, porque tivemos aqui a presença ilustre de um cara muito sábio e que aceitou sair lá da sua cidade, que quase 100 quilômetros daqui, veio aqui se encontrar com a gente. Muito obrigado pelo seu esforço. Obrigado, Bailu também, que veio de São Paulo. Eu e o Júlio estamos aqui mais próximos de onde fica o estúdio, mas obrigado pelo esforço de virmos aqui juntos nos expandirmos. A gratidão é mútua. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, todas vocês. Semana que vem a gente volta com mais um episódio desse delicioso, nutritivo e canibal, né? Como diz o Júlio, antropofágico podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Um beijo, uma excelente semana para todo mundo. Já.